Essa é a ideia central que você traz aqui. Que existe uma guerra cultural, entre aspas, que é devido ao fato de que se consolidou uma classe de ricos e uma classe de pobres. Uma classe de pessoas que realmente é rica o suficiente para que dane-se a moral. E uma classe de pobres que tá tão ferrada que fala, mano, a gente precisa mesmo de todas as regras morais para ajudar a gente, porque senão tudo entra em colapso. E aí, galera, beleza? Aqui é o Rodrigo Ferrari. Bem-vindos ao meu canal. E qualquer dúvida que vocês tiverem quanto a esse vídeo ou os outros, eu faço live, transmissão ao vivo toda segunda-feira às 9h30. Nesse vídeo eu vou trazer pra vocês uma ideia que está originalmente na Riqueza das Nações, do Adam Smith, mas eu vou trazer ela, na verdade, no livro da Gertrude Himmelfarb. O livro chama One Nation, Two Cultures, Uma Nação, Duas Culturas. E nesse livro, a ideia dela é trazer como que os Estados Unidos foram se consolidando meio que em duas nações mesmo. Que você consegue ver em mapa, assim, sabe? Cada estado tá vivendo de um jeito, cidades que são de um jeito ou de outro. E tem um pedaço dos Estados Unidos vivendo sob esquemas morais mais religiosos, austeros, enquanto que o outro pedaço vive sob um esquema moral totalmente liberado, totalmente liberal. E daí ela escreve sobre isso e explica isso do ponto de vista dessa ideia do Adam Smith, que é a de que em toda sociedade civilizada em que se consolidam duas classes, que você realmente tem uma classe elevada e uma classe menos elevada consolidadas e distintas, tende a acontecer que dois esquemas morais diferentes, com regras totalmente diferentes e jeitos totalmente diferentes, se consolidam junto. Que são, ele chama um de austero e o outro de liberal, mas pensa que é uma moral super rígida e uma moral super liberal. Nesse sentido específico de o contrário de rígido, que deixa tudo. E aí, entre as elites desse sistema de classes que se consolidou, tende a proliferar e se popularizar o esquema liberal. Enquanto que entre os pobres, no povão, o que acontece é que os esquemas morais mais rígidos e austeros, e especificamente os religiosos, são os que fazem mais sucesso. E pra eles isso acontece pelo seguinte, que quando você tá pregando essas ideias de moral austera para os mais pobres, você tá pregando ideias que realmente o bem-estar deles depende da adesão a essas coisas. Porque quando você é muito pobre, você tem muito menos espaço para cometer pequenos erros. Por exemplo, não é por acaso que hoje, entre os ricos, nas elites culturais, pega muito mal. É coisa de pobre você discriminar a promiscuidade da mulher e a homossexualidade no homem. Discriminar não é a palavra certa. A palavra certa é você repreender. Sabe, você tentar coibir a prática. Por que que nas elites é considerado anacrônico e até criminoso a ideia de coibir a prática da promiscuidade feminina ou da homossexualidade masculina? E entre os pobres, isso parece ser bem menos difundida. A questão é que, se a menina for promíscua demais e engravidar cedo e fizer certos erros entre os pobres, isso vai ferrar ela. Tem uma chance de realmente ferrar a vida dela. Sendo que entre as ricas, não importa que a mulher dê pra todo mundo e faça o que ela quiser, assim, ela tem estrutura familiar e dinheiro e tudo mais pra resolver a maior parte das coisas, então ela pode se dar o luxo de fazer isso. E o mesmo acontece, analogamente, à discriminação ou à repreensão do comportamento homossexual entre os pobres. Mas vamos ser bem claro aqui, não é difícil definir até dessa forma, né? O melhor jeito de definir é o seguinte, é aquele tipo de comportamento masculino que é frequentemente associado ao feminino e que pode gerar violência pra você por parte dos outros caras. E o ponto é o seguinte, o nosso contexto atual é absolutamente geograficamente segregado. Assim, tem bairro de rico e bairro de pobre e é isso, entendeu? Não tem, as pessoas que têm grana, elas convivem em espaços diferentes das pessoas que não têm. Não é só os prédios e as casas, é o bairro, é tudo. Então, o meu ponto é o seguinte, as pessoas da elite circulam por lugares que são bem mais seguros. Isso quer dizer que o tipo de comportamento que pode incorrer que pode causar violência pra você, isso também vale pra questão da promiscuidade feminina, sabe? Se vestir de um jeito absolutamente provocativo. Quando você tá vivendo em um contexto que é super seguro, isso tem uma chance muito pequena de te dar problema. E aí, se você quiser muito fazer isso, talvez os pais meçam quanto problema tem chance de dar, versus quanto a menina quer fazer, quanto trabalho vai dar, e pra tentar coibir, quanto que ela vai sofrer com isso, você fala, tá bom, então pronto. Entendeu? Sendo que entre os caras pobres, os caras falam, mano, eu não posso deixar. Aqui não tem polícia aqui, não tem segurança nesse negócio, entendeu? E aí o cara vai ser discriminado como um reacionário, homofóbico, não sei o que, sendo que as condições do cara são tais que é um risco grande. E que ele não é um gênio do Foucault, entendeu? Você não pode esperar os pais pobres conseguirem ter todo o discurso de desconstrução ao mesmo tempo em que eles falam, não, mas ó, você tem que fazer assim, mas não em público, não sei o que, pra evitar e minimizar o risco. Você, tipo, repreende pra tentar diminuir, ou você não repreende. É só essa escolha que você pode fazer. Você vai errar pra um lado ou pro outro. E daí, entre os ricos, é melhor errar pra permissividade. Entre os pobres, faz sentido se você tiver que viver em lugares sempre... Porque a questão não é que o cara seja pobre. A questão é que ele vive em ambientes perigosos, sem segurança. Então, não importa se o pai é homofóbico. O que importa é, o pai olha e fala, se meu filho ficar agindo assim, eu acho que vai aumentar a chance dele apanhar.
você cometeu o crime de homofobia. Essa é a ideia central que você traz aqui. Que existe uma guerra cultural, entre aspas, que é devido ao fato de que se consolidou uma classe de ricos e uma classe de pobres. Uma classe de pessoas que realmente é rica o suficiente para que dane-se a moral. E uma classe de pobres que tá tão ferrada que fala, mano, a gente precisa mesmo de todas as regras morais pra ajudar a gente, porque senão tudo entra em colapso. E aí outra coisa legal que eles trazem aqui também é, tipo, no século XIX, a era vitoriana, foi um momento em que quase toda a galera, quase todo o povo, não só os pobres, foram colonizados com um esquema de moral mais austero. E isso tá muito ligado a como que o país prosperou. Sendo que hoje, na década de 60 pra frente, o que eles dizem é que não, o povão foi colonizado com um esquema moral que, pros intelectuais, não é um problema, mas pro povão é. E aí, a Himmelfarb traz uma reflexão do Schumpeter também, de por que isso acontece, como que isso acontece. E o que o Schumpeter fala é o seguinte, que o próprio ethos burguês, o próprio empreendedorismo e o espírito capitalista, esse jeito de fazer e pensar que vai levando à prosperidade, ele leva eventualmente a você destruir as condições iniciais que permitiram que isso acontecesse. Mas que o ponto dele é que esse capitalismo, como ele engendra a própria destruição. E isso me lembra bastante uma coisa da qual eu já falei até, que é do Adorno e Horkheimer, né, da dialética do esclarecimento. Que como que a própria racionalidade, na humanidade, o desenvolvimento da racionalidade, ele acaba se voltando contra si mesmo quando ele chega num certo nível. Que a racionalidade, ela quer destruir todos os mitos, destruir todos os tabus, para entender mesmo as coisas. E pra quê? Porque em última instância, ela não quer, só entender por entender e contemplar o universo. Ela quer melhorar a própria situação. E aí chega um ponto em que você desenvolve tanto a racionalidade, que ela olha e fala, era melhor a gente ter mentido, inventado tal e tal mito. Senão a gente vai se ferrar, senão vai destruir isso aqui. E daí ela começa, racionalmente, a inventar uma nova mitologia. Então essa é a ideia do Adorno e Horkheimer na dialética do esclarecimento. De que esse processo de esclarecimento, de desenvolvimento da racionalidade pura, da racionalidade separada dos mitos, distinta da religião e da tradição e tudo mais, ela desemboca numa nova criação de mitos para fazer a função daquilo que ela destruiu. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido. E não se esqueçam de dar like. Eu vou pôr aqui o óculos do like que eu vi um cara fazer. Para os pobres... Ei, tem bônus. E aí... A ideia é, em suma, a de que em toda civilização, sempre que se... Ô gatos...